vontade seja feita na terra como nos céus. Teu reino venha na terra como nos céus. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Cante, pois teu é o reino, teu é o poder, é tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, é tua é a glória para sempre. Amém. Vamos do começo, aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós teu reino, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Teu reino vem na terra como nos céus. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Pois teu é o reino, teu é o poder, é tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, é tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, é tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos, glória a Deus. Graças a Deus pela sua vida. Chegou mais gente aí, né? Nesse meio tempo. Muito obrigado por você estar aqui novamente. Vamos ser abençoados esta tarde, amém? Queria então aproveitar, chamar os nossos líderes de jovens, por favor. Eu vou tirar o padzinho aqui, tá? Pode vir, pode vir. Não se acanhem. Falar para os irmãos também que a gente está fazendo aquele documentozinho com as referências da Bíblia que está usando no culto. Então, se você quiser ter acesso a esse documento, mande aí uma mensagem para a gente estar te adicionando no grupo do WhatsApp, que a gente está enviando
os documentos por lá, com as passagens, com as referências, com as notinhas aí que a gente dá, que a gente faz no decorrer do culto, amém? Então, deixa eu ver. É que ele tem vontade própria. Agora deu. Eita glória. Amém? Amém? Então vamos fazer a oração do Pai Nosso para a gente dar início. Se você não tinha vindo antes, não tinha participado antes do nosso culto, nós somos líderes de jovens aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque das Nações, fazendo esse projeto aí do culto de jovens, né? É uma coisa nova para a gente, é o nosso terceiro culto só, né? E muito obrigado por você estar aqui e que a sua vida seja abençoada, seja tocada nesta tarde, que a gente possa estar conversando, ter uma coisa produtiva aí vinda direto do trono de Deus, amém? Então a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, que é para você ir se acostumando com as orações e para a gente a cada dia estar mais perto de Deus, amém? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, Pai. Misericórdia. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Misericórdia, isso aí é tentativa do Satanás. Hã? Não entendi. Que eu travei. Ah, tá. Vamos. Deixa eu pegar aqui a nossa colinha. Aí, se você quiser, irmão, tá recebendo esse documento que a gente coloca as referências bíblicas, a gente coloca da onde que a gente está tirando o que a gente está falando. Só falar com a gente, ou no meu Face, ou até na própria página, no Gabriel Gomes Fonseca, ou aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque das Nações. Manda aí uma mensagem pra gente, o seu número do WhatsApp, que a gente te adiciona, tá bom? Vai estar recebendo tudo aí. O som tá bom? Som? Tá? Alguém tá falando alguma coisa que eu tô ignorando? Não? Eu acho que não. Você tá olhando aí, velho? Então vamos lá, galera. Muito obrigado novamente por todo mundo que está presente aqui. A gente vai começar... Esqueci de falar o nosso tema... Hoje, para quem não viu aqui, a gente está falando da postura do jovem cristão, né? Como que você deve agir, como que você deve ser a partir do momento que você se torna um jovem cristão, porque é uma transição, é uma coisa que precisa da mudança de vida para realmente a gente estar aí cada dia mais perto de Deus, amém? Então eu vou começar lendo um trechinho lá de Eclesiastes, no capítulo 11, a partir do versículo 9, se você quiser acompanhar. Eu vou até esperar um pouquinho, já que para alguém quiser olhar aí na sua Bíblia em casa, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, amém? Beleza? Eclesiastes, logo depois de Provérbios, também escrito por Salomão. Amém? Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove a tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Irmãos, para a gente começar a falar disso aqui, a gente tem que contextualizar. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, logo na sua velhice, lá quando ele já tinha visto que os frutos de ser muito rico não tinha dado muito certo, que Salomão era o homem mais rico que existiu. E aí ele começou a lembrar da juventude dele e falar, porque eu podia ter feito diferente, eu podia ter tomado uma decisão diferente. E aí ele fala, alegre-se jovem na sua mocidade, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude.
Juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Então, irmão, para a gente ter um relacionamento, para a gente estar mais perto de Deus, para a gente ter uma postura de um jovem cristão, a gente tem que ter essa renúncia, a gente tem que ter esse filtro de algumas coisas. A gente sabe que os caminhos do nosso coração são muito enganosos, a gente tem muitas tentações, vamos falar de tentações mais tarde, mas nem tudo que a gente deseja, nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente gosta, a gente deve fazer tendo uma postura de jovem cristão, né? Então, só que... Tá. Só que é o seguinte, essa frase aí não serve só para os jovens, você sabe, né? Não, Para de forma todos. alguma. Então, assim, a gente fala um culto de jovem, mas qualquer um que assistir vai se dar muito bem, vai aprender muito, porque Com certeza. tudo que a gente fala aqui está na Bíblia. A Bíblia não serve só para faixa etária definida, né? Exatamente. Inclusive, eu queria até, já que você puxou, muito obrigado, já que você puxou esse assunto, eu queria falar que o livro de Eclesiastes, meu irmão, foi escrito no ano de 931 a.C. Que ano que a gente está? 2021. Isso faz quase 2000 anos. Foi na velhice de Salomão que ele escreveu isso. E hoje a gente ainda consegue tirar esse ensinamento para a nossa vida e ser de grande valia. Então, cada vez mais que a gente lê a Bíblia, a gente compara com a nossa situação de hoje, compara com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, a gente comprova aquela passagem que diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma coisa sobrenatural, né, cara? Então, irmãos, quando ele fala para você fazer tudo o que o seu coração deseja, sabendo de que tudo dará conta, é que você tem sim que aproveitar a sua vida, você tem que usar a sua vida de forma produtiva, porém de forma que convenha na postura de um cristão, né? Da mesma forma que lá está escrito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente falou isso culto semana passada, né? Isso. Da mesma forma que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, você tem que ter esse filtro para você poder saber a postura, para você ter uma postura de um jovem cristão, né? Aqui no versículo 10 fala assim, afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Quando ele fala adolescência e a juventude são vaidade, eu acho que eu não preciso nem desenvolver, eu vou falar assim, Instagram. Irmãos, no Instagram a vida de todo mundo é perfeita, velho, é incrível, a vida de todo mundo é perfeita, se você tem uma espinha na cara é só colocar um filtro, meu, é incrível, no Insta é um negócio, que se a vida de todo mundo fosse igual ao Instagram, meu amigo, então quando ele fala que a adolescência e a juventude são vaidade, é que é aquela época que a gente se importa mais com a opinião do outro, né? Eu acho que a juventude é aquela época que a gente se importa mais com a opinião do outro. Assim, e se eu fizer isso, o que eles vão achar de mim? Como que eles vão me tratar? Será que eles vão conversar comigo? Será que eu vou ser popular? Então, a gente se abster disso, a gente não se importar com essa vaidade, é o primeiro passo para você ter a postura de um jovem cristão, né? Uma coisa para falar? Opa! Muita gente tem o problema de quando, principalmente jovem, entrou na igreja, pensa, o que eu faço? Então, é um momento que, às vezes é bom você mudar um pouco a roda de amigos também. Com certeza. Não necessariamente, você pode ser luz naquela roda que você está mesmo, mas às vezes é bom você andar com novas pessoas que estão passando por essa mesma experiência ou que já passaram também. O mundo, ele é muito tentador, você vai falar depois sobre isso, mas o mundo é muito tentador. Todas as coisas nele são muito tentadoras. E você vai lá, faz... O pecado em geral, né? Você vai lá, faz, e no final você se sente mal, você se sente para baixo. Então, é o que o mundo acaba fazendo com a gente. Ou não também, né? Às vezes um jovem entra, mas não pensa muito não, sabe? Não pensa muito. Realmente isso acontece. Não pensa muito, entra lá, faz qualquer coisa e não dá a menor importância para isso, sabe? Então, essa é uma das maiores hipocrisias da nossa geração, né? Que a gente vê a galera aí vivendo da forma com que ele quer, da forma que o coração dele deseja. E aí ele vai lá e
Todo dia de manhã ele posta um versículo e fala que o Senhor ilumine o meu dia e que ele seja grandemente abençoado. E amanhã ele tá. Então, irmão, a gente tem que ter essa postura. Realmente, se você quer realmente, escute, se você quer realmente estar com Deus, estar mais perto de Deus, você tem que ter uma postura de alguém que tenha o Espírito Santo na tua vida. Você tem que ter essa mudança de vida para realmente não estar sendo até desrespeitoso com a presença de Deus. Porque uma hipocrisia com qualquer pessoa, uma hipocrisia com eu e você, por exemplo, eu sendo hipócrita com você já é errado. Você está sendo hipócrita com Deus, irmão. É porque assim, eu me perdi agora. Você quer continuar? Eu esqueci agora. Não, tudo bem, tudo bem. Aí, então, falando disso... eu lembrei. Pode? É porque assim, não existe um meio termo. Né? Não existe um meio termo. Ou você, igual, os pastores falam, ou você está vivo ou você está morto. Ou você está grávida ou você não está grávida. Não existe meio vivo, meio grávido, entendeu? Então, não dá pra você tentar equilibrar as suas práticas mundanas com o que você faz dentro da igreja. Não dá. Ou é um ou outro, entendeu? É como está escrito, se não me engano, em Provérbios, me corrija se eu estiver errado, que da mesma torneira não jorra água doce e água amarga. Ou você toma uma decisão de vir para a presença de Deus, de estar com Ele, de realmente se tornar um cristão, ou é melhor você não fazer do que fazer relaxadamente, né? Então, quando você toma essa decisão, você tem que ter essa mudança de vida. É óbvio que a gente falou já na semana passada do processo, que você é um processo de transformação, que sem esse processo, você querendo mudar do dia para a noite, não vai dar certo, vai dar errado, mas tenta realmente estar se purificando dia após dia, estar tendo uma mudança de vida dia após dia, para realmente estar perto de Deus, sendo um jovem cristão, com uma postura de jovem cristão. É porque assim, sobre a postura do jovem cristão, o jovem cristão é muito difícil, a vida é muito complicada, cara. É muito complicada. Nossa, demais. E é o seguinte, para você realmente servir a Deus e ser um real cristão, você precisa largar os velhos hábitos, é o que a gente falou no curso passado. Só que é difícil. E aí, só que vem a parte que você tem aí, que é fugir ao diabo, ele fugirá de vós, né? Sim, sim. Evitar o diabo, alguma coisa assim. Pode? E algo também que muita gente faz, não só jovens, não só adolescentes, é ignorar o que o Espírito Santo está falando. Tipo, você sabe que é Meu errado. irmão, você ignora a sua amiga no WhatsApp, mas o Espírito Santo não. Então, saber que o Espírito Santo está falando ainda é difícil, né? E quando você ignora... Não, sim, mas você sempre sente quando é a voz do Espírito Santo, porque você sabe que o que você está fazendo é errado e vem lá, o Espírito Santo vai te incomodando e te incomodando. A ciência de que você está fazendo errado é o toque do Espírito Santo, porque o discernimento vem dele, entende? Mas o cristão recém-chegado na igreja, ele ainda tem umas dúvidas. Mas o que é isso que tá falando? O que eu tô sentindo, sabe? Tem isso. Tem isso. Essa ciência de que você está fazendo alguma coisa errada, irmão, de que você está fazendo, olha, eu estou fazendo isso, mas eu não posso estar fazendo isso, tipo assim, eu estou bebendo, eu estou usufruindo de prazeres da terra, carnais. Se você tem a ciência de que isso para você é errado, você está sentindo o toque do Espírito Santo. Porque quando a gente fala discernimento do Espírito Santo, é a capacidade de você distinguir o que é certo e o que é errado para o cristão. Entenderam? Sacou? Só para deixar esclarecido, que eu entendo realmente que às vezes a pessoa está chegando na igreja agora, ela não sabe realmente. Então estou explicando que o discernimento do Espírito Santo é a capacidade que te faz entender o certo e o errado para o cristão. Morou? Então já que a gente já começou a falar disso, falando do discernimento do Espírito Santo, desse toque que a gente sente quando a gente faz alguma coisa errada, eu vou começar a falar de tentação. Tentação é o que mais tem, irmão. Tentação é o que mais tem. Inclusive, eu te recomendo assistir o vídeo do pastor Lucinho, Vencendo a Tentação. Primeira coisa. Enquanto você estiver nesse mundo, meu amigo, você vai ser tentado. Você vai ser tentado, vai ter tentação. Só que existe uma grande diferença entre ser tentado e cair na tentação. Ser tentado é que nem... é um convite. Ser tentado é o convite. Aí tem uma diferença entre você ser convidado e você aceitar o convite. A partir do momento que você é convidado, se você está com o discernimento do Espírito Santo, você fala, opa, peraí,
Será que isso aí condiz com a minha postura de jovem cristão? Sempre vai ter isso assim na sua vida de... Será que isso aí vai estar condizendo comigo? Você tendo discernimento do Espírito Santo vai estar condizendo com a minha postura? Eu vou estar exercendo a minha condição de jovem cristão? Aí você vai colocar isso, vai pensar nisso e a partir disso você vai tomar a decisão se você vai deixar só na tentação ou se você vai cair na tentação e aceitar o convite, né? Eu vou ler aqui agora o livro de Tiago, no capítulo 4, 7, é um versículo pequenininho, você não precisa nem abrir isso aqui que você não quiser, tá? Capítulo 4, versículo 7, que fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmão, você não bate de frente com a tentação, você não conversa com a tentação. E quando eu estou falando de tentação, eu não estou falando só de bebida, eu não estou falando de cigarro, eu não estou falando de imoralidade sexual, eu estou falando de tudo que te faz, que te induz a fazer algo que não condiza com a tua postura de cristão. Deus também, né? Tudo que te afasta de Deus. Então, quando ele fala sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, não fala resistir à tentação, resistir ao tentador. Irmão, a tentação, você resistiu a uma aqui, vai ter outra aqui. Você resistiu a outra aqui, vai ter outra aqui. Você resistiu a outra aqui, vai ter outra aqui. Então você não consegue resistir à tentação, você consegue resistir ao tentador. Por quê? Porque você está firmado com o Senhor Jesus. Você consegue resistir ao tentador, ok? Por isso que fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fechou? E ele fugirá de vós. Para você estar realmente com o Senhor, para você estar realmente firmado e ter essa força suficiente para resistir ao diabo. Vamos agora para clássico Efésios 6, no capítulo 6, versículo 11, escrito: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, irmão, Deus ele já escreve na Bíblia. Ele já deixou escrito assim, cara, vai ter tentação. Vai ter tentação. Só que eu estou aqui e eu não vou, se você confiar em mim, se você confiar na minha força, se você confiar no meu poder, eu não vou deixar que você seja prejudicado. Até que está escrito, não só de tentação, as dificuldades também que nos são apresentadas, que nos são tidas durante a nossa vida. Está escrito, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse tem de bom ânimo é porque você tem que olhar para cima e ver que o Senhor está com você. Você tem que segurar nas mãos de Deus e realmente confiar que Ele pode te livrar dessa tentação, que Ele pode te livrar desse mal, que Ele pode te livrar dessa dificuldade, né? Então, quando Ele fala, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, é para você, quando tiver uma tentação, quando tiver um problema, você vai lá no seu quarto, você tem aquela conversa com Deus, você fala, e aí, chefe, o que eu faço? Não sei, eu não sei. O que eu faço agora? Você está vendo isso aqui? Olha o que está na minha frente, o que eu vou fazer a partir disso? E aí, você tendo esse contato com Deus, você tendo essa conversa com Deus, Ele vai te guiar e Ele vai te instruir a partir do Espírito Santo. É uma dica para você obter a resposta de Deus, não necessariamente você precisa orar. Entendeu? É um meio de obter a resposta, mas, cara, se você tem a Bíblia no celular, a Bíblia, um livro, nossa. Cara, é o maior livro de resposta para a sua vida inteira. Você procura qualquer coisa lá e você acha. Você quer resposta, sei lá, eu tô desanimado, vai ter. Tô triste, vai ter. Mano, vai ter tudo. O horário é o contato direto, mas Deus conhece o nosso pensamento, irmão. A partir do momento que você fala assim, cara, o que eu faço? Você abriu a Bíblia, você já vai estar num contato direto com Deus ali, você já vai estar numa conexão, eu brinco que eu falo que é o Wi-Fi gospel, você vai estar no Wi-Fi gospel ali conectado e você vai achar a solução para os teus problemas se você estiver atento à voz do Espírito Santo, né? E também, se você for orar, na oração não se preocupe com palavras bonitas. De forma alguma. Não se preocupe em ser uma oração longa ou uma oração curta. Pode falar informalmente também, Deus entende, Deus... Ele sempre vai entender, Ele entende suas lágrimas, Ele entende sua forma mais informal. Você não precisa falar óxido desoxirribonucleico. Inconstitucionalissimamente. Então, tipo, pensa na sua melhor amiga ou no seu melhor amigo e imagina que você está falando com ele.
No começo, quando eu fui fazer isso, eu também senti bastante dificuldade. Então, eu imaginei como se eu estivesse falando com a minha melhor amiga. A gente tem que entender que Deus tem que ser o nosso melhor amigo, mas até lá precisamos criar uma intimidade com Ele. Então, se começa do pouco também. Você nunca vai começar do máximo. Em qualquer coisa que você fizer na sua vida, é sempre do pouco. Então, começa falando pouco, aí um dia aumenta e assim Então, vai. você conversar com Deus, você ter essa conexão com Deus, é um relacionamento, né? Você não vai chegar para uma pessoa que você nunca viu na vida e falar assim, e aí, como que foi seu dia ontem, tudo bom? Nossa, e a sua avó, tá bem? Não, tá, que bom. Então, você tem que construir isso faz parte do seu processo de estar perto de Deus, né? De fazer parte do reino dele. Então, a sua oração, o seu contato com Deus, o seu momento com Deus, não tem regra, irmão. Você está conversando, você está tendo contato direto com Ele. Você faz o que der no seu coração, o que o Espírito Santo tocar em você. Se você estiver no ônibus, você quiser fechar o olho, colocar o fone, se você estiver na sua casa, quiser dobrar o joelho, se você quiser chorar, se você quiser dar a voadora igual os irmãos da Assembleia, irmão, você está na tua intimidade com Deus, entendeu? Você quer falar alguma coisa? Vou pegar aqui eu tô deixando, versículo. eu tô deixando eles falar, porque a hora que eles viram o meu roteiro, eu falo assim, não, só você vai falar. Que em Mateus 6, Mateus, capítulo 6, versículo 5, fala assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Se você for orar, cara... Claro, tu tá no ônibus, tu pode desabafar com Deus. Sim. Mas não vai ser igual aquelas pessoas que ficam orando e tal, só pra realmente para as pessoas verem que você é um cristão. É porque quando ele fala dos hipócritas, ele tá é Mateus? Ele fala dos hipócritas, ele está se referindo aos fariseus. O que eles faziam? É a mesma questão do jejum, ainda em Mateus eu acho que também fala disso aí. Na questão do jejum, da oração, que você não precisa aparecer. Porque aparecendo, você falando assim, eu estou orando, você está trazendo esse mérito para você. E o mérito não é seu, a conversa entre você e Deus é de total responsabilidade do Senhor. Se Ele não permitisse, se na hora que Jesus morreu, o véu do templo não tivesse se rasgado, você não ia poder falar com Deus. Então, o mérito não é seu. Então, é você fazer o escândalo, você ir e falar, eu estou orando porque... Irmão, privacidade sua e Deus. A sua oração é um momento de você esparecer, de você conversar, de você desabafar com Deus, amém? Eu vou ler aqui, continuando aqui em Efésios, só que agora eu li no capítulo 6, versículo 11, eu vou ler o capítulo 6, versículo 13, que está explicando as partes da armadura de Deus, amém? Versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com que poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Irmão, essa armadura de Cristo é a receita perfeita para você resistir às tentações e para você confrontar o seu tentador, para você confrontar o diabo e falar, aqui não, Satanás. Aqui não, porque eu estou com o Senhor e Ele é mais forte do que você. Então, você estando aqui, cingido com a verdade, sendo sincero, né? Lembrando que mentir é pecado, viu, irmãos? Para quem não sabe. Cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, irmão, sendo justo. Acho que essa sinceridade e a justiça, elas são complementares, né? Você ser sincero, você não querer prejudicar o seu irmão um complementar à justiça, né? Sobre ser justo hoje em dia é muito difícil, cara. Difícil. É muito difícil porque nem sempre a sua justiça vai agradar o outro. Exatamente. Se você não for justo, pode agradar todos. Entretanto, toda escolha, como que é? Oi? Toda escolha impõe uma consequência. Exatamente.
E, tipo assim, se você for justo, Deus vai se agradar. Só que as pessoas à sua volta não vão. Entendeu? Aí você pode perder muitas amizades, muitos relacionamentos. Mas, tem um mas, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Sim, é aquela questão do estar agradando a quem? A quem que você precisa agradar? Você precisa agradar seu amigo? Você precisa agradar seu vizinho? Não, irmão, você precisa agradar a Deus. Se você se importa mais em agradar a pessoa que está do seu lado, em agradar o seu irmão, em agradar o seu vizinho, está fazendo alguma coisa errada. Aí você conversa com ele e vê o que está de errado. Bem? Quando você estiver nessa situação de querer agradar mais seu próximo do que a Deus, ora, fala para Deus: Pai, eu não quero isso, eu quero agradar a Ti. Em questão de amizade, familiares, algo que eu digo, as amizades vêm e vão. Não se preocupe em agradar esses amigos. Familiares também, por mais difícil e ruim que seja admitir, a família também às vezes te abandona, te troca, às vezes fica brava com você. Então, tipo, não se preocupe em agradar as pessoas aqui na Terra, porque a Terra também estamos de passagem. Na Bíblia fala, somos estrangeiros. E a nossa casa sempre vai ser o céu. Então, se preocupe em agradar ao Pai e não as pessoas que estão aqui. Que nem está escrito, se não me engano, em Salmos, me corrijam se eu estiver errado. Está escrito que os seus amigos podem te abandonar, os seus irmãos podem te abandonar e os seus pais podem te abandonar, mas o Senhor não vai te deixar, o Senhor não vai te abandonar, não vai esquecer de você, porque cada um de nós é tão importante para Deus como se fôssemos um só. Deus olha para nós e vê cada pontinho na Terra, esses quase 8 bilhões de pessoas, e dá a mesma importância para todos nós, irmão. Você é muito importante. Quando você estiver numa crise existencial, quando você estiver com todos os problemas, tudo que tinha para dar errado no seu dia deu, irmão, você tem que parar e pensar: eu sou a pessoa mais importante para alguém, você é a pessoa mais importante para Deus, amém? Inclusive, eu queria falar uma frase da minha mãe, uma frase da minha mãe, que minha mãe sempre falou para mim: você não é um, não é nenhum, e não é qualquer um. Você é escolhido e separado pelo Senhor para ser grandemente abençoado. Irmão, não importa se as pessoas não te dão o devido valor, essas pessoas não se importam com você da forma como você queria, da forma com que você queria ser importante na vida de alguém. Você é a pessoa mais importante para Deus, irmão. Você ser a pessoa mais importante para alguém aqui da terra não significa nada perto disso. Eu sou a pessoa mais importante para minha namorada. Tá. Só que para Deus também. Você vai bater de frente? Então, irmão, é uma questão de acalmar o nosso coração e colocar essa verdade para nós como um símbolo do nosso caminho, né? Para a gente estar sempre nesse caminho e não se desviar por coisinhas mínimas, assim, né? E também em relação à importância. Um exemplo é de muitos artistas. Muitos artistas são muito importantes para muitas pessoas, mas isso não livrou eles da depressão, dos pensamentos ruins. E aqueles que são realmente muito importante para Deus, essas pessoas estão bem. Até nos dias maus ainda estão bem. Porque essas pessoas têm o suporte do Senhor, cara. Pô, você ter bilhões de fãs aí, você ser super rico e você ter depressão, você prefere o quê? Você ser saudável e continuar sendo suprido dia após dia por Deus, mas sem abundância, sem ser rico, sem ser famoso? Ou você prefere ser rico, famoso e ter esses grandes problemas? Aí você me fala: mas não é todo rico, famoso que tem problema. Amém? Deus tem suprido os ricos e famosos também. Glória a Deus por isso. Eu tenho uma frase muito boa que... Não sei se você já viu o filme Deus Não Está Morto. Qual? Número 1. Não lembro. No finalzinho... Já vi sim. Uma senhorinha, acho que ela tem Alzheimer, não sei. Ela fala pro filho dela que está confrontando ela. Que o filho dela fala: mas eu tenho dinheiro e eu sou saudável e tudo, e olha você, serviu a vida inteira a Deus e está aí demente. E ela fala assim: às vezes o diabo não tenta a pessoa porque ele sabe que se ele tentar, ele vai correr para Deus. Então ele deixa a pessoa ser saudável do jeito que é, porque ele prefere isso do que a pessoa correr para Deus.
Então você, igual essa frase, mas fulano é desse jeito. Beleza. Mas você sabe se ele corre para Deus, se ele precisa de Deus, se ele fala com Deus? Exatamente. Então. É tipo... o momento que a gente mais é propício a chegar mais perto de Deus é quando a gente precisa de alguma coisa, né? Quando a gente... Eu não estou falando que é errado, pô, você tem que correr para Deus mesmo quando você estiver com dificuldade. Mas o momento mais propício para isso, que a maioria das pessoas já chega a Deus, é quando você está com uma dificuldade, quando você está com um problema, seja de saúde, seja financeiro, independente. Então, o diabo ele tem a ciência disso e ele pode usar isso contra você para tentar te afastar de Deus, sabendo que você pode correr para ele, entende? Então, é umas coisas que o Satanás ele tenta nos tirar da presença de todas as formas possíveis, e ele é muito mais velho, ele é poderoso. Sim, irmãos, o diabo tem poder. Se você não sabia, o diabo tem poder. O diabo é muito poderoso, e muitas pessoas caem nas tentações dele, nas mentiras dele, por conta do grande poder que ele tem. Mas você tem que saber, você tem que ter a ciência no seu coração e na sua mente que Deus é superior a qualquer mal. Amém? E é o seguinte, ele só tem poder na sua vida se você permitir, entendeu? Se eu der uma brecha, aí ele entra você e dá uma faz brecha, o que quiser, exatamente. entendeu? Só tem poder... Deus também. Deus faz as coisas na sua vida se você permitir. Só que assim, o diabo, ele não precisa da sua permissão. O diabo é aquele seu escorregão, ele já está entrando, irmão. Entendeu? É só você dar uma brecha, ele já entra e faz o que quiser. É simples. É que... o Senhor você tem que aceitar, você tem que passar por esse processo, e é por isso que é muito mais difícil você servir a Deus. Servir a Deus é difícil, é maravilhosamente difícil, amém? Acho que eu falo essa frase em todos os cursos, mas ela é maravilhosa. Servir a Deus é maravilhosamente difícil, irmão. Se fosse fácil, todo mundo estava servindo a Deus. E por que todo mundo está servindo a Deus? Porque o pecado é mais fácil. Por que a porta que vai para o céu é estreita? Porque o caminho não é fácil. A porta que vai para o inferno é larga. Por quê? Porque você faz o que você quiser. A porta que vai para o inferno é quando você segue o teu coração. Quando você segue o teu coração, você está nos seus prazeres carnais ali, caindo em todas as tentações. Acho que não dá nem para falar que você está caindo, porque você não tem um filtro de não suportar a tentação. Você está só vamos, deixa a vida me levar e tamo aí. Por isso que a porta que vai para o céu é estreita, irmão. Porque você tem que ter um esforço, você tem que se deslocar, sair da sua zona de conforto para você realmente conquistar esse direito de estar com o Senhor, né? Eu vou continuar lendo aqui da armadura. Eu parei na couraça da justiça. Então a gente falou: cingindo-se com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, preparados e calçados com o evangelho, segurando o escudo da fé para poder apagar os dardos do maligno, e o capacete da salvação, e por último, mas não menos importante, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, tem que ler a palavra. Se você está naquele seu dia ruim, se você está naquela sua... o seu coração não está muito legal, você não está tendo um dia bom, irmão, tira 5 minutinhos para ler a palavra de Deus e falar com Ele. Sério, é uma dica. Tira 5 minutinhos para ler a palavra de Deus e falar com Ele. O seu dia vai melhorar 350%. Faz o teste. E também o mais difícil é você querer começar a ler. Mas depois sim, que você começa a ler, você não quer mais parar. Nossa, meu irmão. Eu te recomendo, se for começar a ler, começa pelo livro de Mateus. É muito legal. Eu ia falar isso também. Sabe uma coisa muito legal? Por exemplo, se você estiver muito aflito, muito desesperado com alguma situação, se você realmente estiver precisando de ajuda, faz o seguinte: já deu certo comigo e pode dar certo com você. Pega a Bíblia e abre em qualquer parte dela. Abre no meio, vai folheando. Mano, acontece. Tipo assim, Deus fala com você, sabe? Uma vez eu tava muito aflito e eu falei: cara, o que eu vou fazer? Eu falei: meu Deus, tô desse jeito. Fala comigo. Tá ruim, cara, tá ruim. Fala comigo, eu tô precisando de uma resposta, dá um help. Abri em qualquer parte da Bíblia, a palavra estava certa, mano. É o pit stop gospel, irmão. Você tá precisando e você vai ter aquele transbordar do Espírito Santo naquele momento que vai mudar o teu estado, que vai te revitalizar de uma forma, irmão. É sobrenatural a presença de Deus, cara. E outra coisa, isso funciona, mas você tem que estar com o coração aberto. Não adianta você estar com o coração fechado, você tem que estar disposto a ouvir a palavra, seja lá qual for, porque às vezes a palavra é muito dura e a pessoa pensa assim: não é pra mim não, deve ser pra outra pessoa, abrir errado. Não, mas assim, lembra do Pedro? Que Jesus fez a pregação lá
E aí as pessoas começaram a ir embora, porque a pregação de Jesus era dura e tal. E Pedro falou, ô senhor, acho que foi um pouco pesado, né? Acho que foi meio assim, o pessoal foi embora. Aí Jesus olha para Pedro e falou assim, você quer ir também? Irmão, Jesus prega a verdade, o Senhor prega a verdade. Ele vai falar para você o que é melhor para a sua vida. Se o que é melhor para a sua vida não é o que você quer, paciência, né? Eu me perdi de novo, desculpe, pode continuar. Não, então falando aqui, se o que é melhor para a sua vida não é o que você quer, você tem que pelo menos acatar o que Deus está te dizendo, porque Ele tem uma visão mais ampla que a sua e Ele sabe o que é melhor para a sua vida, irmão. Ele quer a transformação da tua vida, Ele não quer te deixar na pior. Deus não quer te ver mal, irmão. Deus não quer ver ninguém mal. Se Deus está olhando para o maconheiro, Ele ama o maconheiro, Ele só não ama o pecado dele. Entende? Eu não vou começar a dar exemplo, senão eu vou criar polêmica. Mas Deus ama todas as pessoas, irmão. Não importa o pecado que você faz, não importa a coisa errada que você faz, os seus deslizes, os seus desvios. Deus ama a sua vida. Ele criou todos nós e Ele não vai desistir de nós por pouca coisa, amém? E também, fugindo um pouco do assunto, mas nem tanto, ame teu próximo como assim mesmo também. Amém, amém. No entanto, você falou, ai, Deus ama, só que também temos que amar. Você não tem que amar o pecado da pessoa, você tem que amar a pessoa. O que ela fez ou deixou de fazer, você não tem que pensar nisso, não tem que ser o seu foco. Você tem que amar, independente do que fez. E a partir de você, a partir do seu contato, a partir da sua presença com o Senhor, essa vida pode ser transformada através de você. Você pode mudar a vida, você pode influenciar positivamente a vida de um amigo seu através do Espírito Santo que age sobre a sua vida. Às vezes aquela pessoa, o dia dela tá horrível e a partir do momento que você conversa, que você dá aquele bom dia no WhatsApp, o dia daquela pessoa melhora, porque ela não tem o contato direto com o Senhor, ela não tem a via expressa com o Espírito Santo, mas você tem, e a partir da sua vida ela é transformada. Entendeu? Eu acho que eu estou falando um pouco rápido demais. Eu quero ler agora, que a gente já está acabando, eu quero ler no livro de Mateus, acho que a gente já citou Mateus umas 7 vezes só nesse culto. Eu quero ler no livro de Mateus, do capítulo 5, a partir do versículo 13. Amém? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Não precisa nem abrir não, porque é só para a gente comentar, tá? Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vamos parar aqui, irmão. O que o sal faz? Você tem que falar no microfone. Ele salga. Isso. O sal salga, irmão. O sal, ele dá gosto. Então, a gente tem que ser... O sal, quando ele é colocado numa comida... Vamos supor, você vai fazer um suco. Fazer um suco e você esquece e coloca sal no lugar do açúcar. Você vai ter pressão alta. Nossa, vai ficar maravilhoso. Nossa. Né? Recomendo. Mentira. É brincadeira. Mas, cara, o sal, ele faz a diferença. O sal faz a diferença. O sal é aquela coisa que não dá pra você não perceber o sal. É assim que você tem que ser no momento que você estiver com seus amigos, com a sua família, independente do lugar que você estiver. Você tem que ser o sal da terra, você tem que ser a diferença. Aquela pessoa está passando por um momento difícil, vai lá, você é o sal, irmão. Você tem que ser a pessoa diferente, não ser mais um que ignora o problema daquela pessoa, ignora o estado emocional daquela pessoa. Você pode mudar o dia dela falando um simples oi. E quem não falou nem oi para ela? Então seja o sal, seja a diferença na vida dessas pessoas. Quando você for pensar em fazer uma mudança, fazer alguma coisa diferente, ser diferente, agir diferente, não pensa em ser diferente tipo pro mundo. Não pensa em reinventar a roda. O mundo é muita coisa, cara. É quase 8 bilhões de pessoas. Você tem noção do que é 8 bilhões de pessoas? Começa com o teu amigo que está com problema familiar, começa com a tua prima que está tendo problema de relacionamento. Irmão, vai devagar. Começa, para mudar o mundo, começa mudando o mundo de alguém, entendeu? Seja a diferença na vida do teu próximo, seja o sal da vida do teu próximo, para você estar sendo realmente um jovem cristão com a postura de um cristão, amém? Vamos continuar lendo aqui, no versículo 14. A gente já falou que nós somos o sal da terra. A partir do versículo 14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, é colocada em lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem
e louvem o Pai de vocês que está no céu. Irmão, você não pode ter vergonha de ser crente, irmão. A postura do jovem crente impõe que cada vez que o Senhor tocar no coração dele para fazer uma obra, seja na rua, seja independente, você acate. Sabe o que aconteceu com quem desobedeceu Deus? Ele foi comido por um grande peixe. Então eu não vou... Irmão, acate a voz do Senhor, escute a voz do Espírito Santo, esse toque, que não se esconda, não se acanhe, não fique, ai, será que eu posto isso? Ai, será que eu posto mesmo que hoje vai ter culto? Será que eu coloco esse versículo que eu gostei no status, nos stories? Irmão, se for para edificar a vida de alguém, coloque. Na Bíblia está escrito lá em Apocalipse, que se você, lá em Apocalipse se não me engano, se você se envergonhar de Deus, Ele se envergonhará de vós no dia do julgamento. Irmão, faça a diferença. Seja o sal da terra e a luz do mundo. Independente se é para a pessoa que está do seu lado, independente se é para uma pessoa que você não conhece, se você viu que aquela pessoa está precisando, se você viu que aquela pessoa está com uma dificuldade, vai exercer o teu dever como servo de Deus. Amém? E mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, quando você for postar alguma coisa nas redes sociais, principalmente, se você tiver na dúvida, ora. Sempre ora antes. Ora. Principalmente se você estiver com dúvida. Se você estiver com dúvida. E se for algo relacionado a Deus, pensa, eu estou fazendo isso para me aparecer, ou eu estou fazendo isso para louvar o nome do Senhor? Não deu uma de Moisés e tirar o mérito de Deus, porque ele também não entrou na terra prometida. Então fica aí a dica para você. A todo momento, tudo que você for fazer, você tem que refletir, pede orientação de Deus. Tudo, não importa, cara, não importa. Tudo, faz tudo que você for fazer. Pede orientação, lê a Bíblia, procura uma resposta de alguma forma que seja de Deus. Para você estar cada dia mais perto, né, irmão? É um negócio que o relacionamento com Deus, ele tem que ter essa manutenção, né? Ele tem que ter a palavra, a leitura da palavra, ele tem que ter a oração, ele tem que ter o louvor, para você estar se cingindo aí com as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, e você está realmente exercendo a sua função de servo de Deus, né? Porque a gente está aqui na terra para dar frutos, para frutificar. Se você pode melhorar o dia do seu amigo, por que você não vai fazer, né? Você tem esse dever de amar ao teu próximo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo inclui se importar. Amar é se importar com essa pessoa, colocar a necessidade dessa pessoa como uma coisa significativa. Você não desprezar a necessidade dessa pessoa. Você realmente vê que aquilo vai fazer a diferença na vida dela. E a partir disso, você, exercendo o seu dever de amar ao teu próximo, vai lá conversar com ela, vai lá para ela pelo menos desabafar e fazer o dia dela melhor. Amém? E, gente, amar ao próximo. Se você vê que o teu próximo precisa de ajuda, por mais que ele fez algo muito ruim para você no passado, ajuda. O que você fizer em secreto, o Pai te recompensará também. Então, os humilhados serão exaltados. Então vai lá e faça, mas também não precisa falar para o mundo inteiro o que você fez. Você fez, ficou entre você e a pessoa que você ajudou. O mundo não precisa saber disso. É Mateus 6, né? Mateus 6, a gente leu aqui, Mateus 6. Exatamente. Eu falo que eu tenho uma grande dificuldade com isso. Falei até para você ontem que eu tenho dificuldade com isso, que eu tenho um orgulho, irmão. E é difícil, é uma das tentações, né, da gente fazer alguma coisa e falar assim, rapaz, fui eu que fiz. Moleque, fui eu que... Você viu como ficou bom? Fui eu que fiz. Irmão, se você respirou, rapaz, essa respirada minha foi boa, hein? Por que você respira? Porque Deus está permitindo você respirar, irmão. Na Bíblia está escrito que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Você acha que você tem mérito em alguma coisa? Você tem a iniciativa de exercer o seu dever perante Deus. Você tem a iniciativa de exercer a sua constante sendo servo de Deus, irmão. Então, não pegue o mérito para você. Você é uma pessoa absurdamente importante para Deus, mas não tira o mérito dele. Não tira o mérito dele como fez Moisés. Moisés, irmão, ele foi grandemente abençoado, ele fez a diferença na vida de muita gente. Ele tirou o povo do Egito, de ser escravizado, que estava sendo escravo no Egito, levou eles para a Terra Prometida, e o próprio Moisés não entrou na Terra Prometida por um deslize, em que ele tirou o mérito de Deus, né? Então, irmão, não cometa esse erro, não tire o mérito de Deus, misericórdia. Não
se coloque como o bom. Sempre tenha na sua cabeça de que você não faz nada, você não é nada sem o Senhor, seu Deus. Amém? Já são 7 horas em ponto e aí eu... Vamos, galera. Então, povo, muito obrigado por você ter assistido hoje novamente. A gente vai continuar todos os sábados com esses cultos, a princípio online. E, novamente, se você quiser receber os nossos materiais, vão estar colocando você no grupo, entre em contato aí com a gente, que eu estou fazendo sempre um documentozinho em PDF, aí eu envio para vocês e vai ser bênção para a sua vida. Amém? Então vamos orar para encerrar. Quer falar mais alguma coisa? Eu deixei vocês falar, não deixei? Pô, eu deixei, pô. Então vamos lá, irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano Senhor das nossas vidas, graças te damos, Senhor, por nós estarmos aqui, por o Senhor nos ter dado essa oportunidade, por o Senhor nos ter usado para falar com as pessoas, Senhor. Por favor, Senhor, toca essa pessoa que ainda não sentiu a tua presença nesta tarde, Senhor, nesta noite. Toca esse coração, vai na casa, vai de encontro com essa pessoa que está precisando, Senhor, com essa pessoa que está precisando da tua presença, do teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa a vida dela, para que ela possa estar na próxima vez com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, com os seus ouvidos espirituais abertos para receber da tua vontade, para receber a tua unção, para receber a tua bênção, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estar mais uma vez no nosso terceiro culto de jovens aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque das Nações, Senhor, em nome de Jesus, continua abençoando as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, e graças a Deus. Então, irmão, vai na paz, abençoado em nome de Jesus, abençoa apostólica, né? Que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Jesus Cristo, a santa e bendita comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e sempre. Amém, amém, graças a Deus. Irmão, falou, tchau.